Hoje, então, junto com o Paulo e o Rafael, a gente vai falar sobre balanço de cálcio e fósforo, tá? Eu vou falar mais sobre cálcio, né? Como o corpo mantém os níveis de cálcio no sangue e sua importância para o funcionamento do organismo, tá bom? Então, logo aqui seguindo, eu deixei aqui o que é o balanço de cálcio e fósforo, tá? Eu defini isso aqui escrito logo abaixo. E explicando essa definição, seria o balanço de cálcio e fósforo, é o controle, né, que o corpo faz para manter o nível ideal ali de cálcio presente tanto no sangue quanto nos nossos ossos, beleza? Esse equilíbrio ele é essencial para manter várias funções vitais, como a contração muscular, a questão da transmissão nervosa e a coagulação sanguínea. Tá? Eu vou deixar um exemplo sobre isso. É que quando a gente vai ingerir ali, vamos se dizer, um alimento que contém cálcio, como o queijo, leite ou vegetais verdes, tá? Dentro desses alimentos existe o cálcio, certo? Então, o cálcio entra no nosso organismo através desses alimentos também, claro, porque a gente ingeriu, e parte desse cálcio é absorvido pelo intestino, graças à vitamina D. Então, a vitamina D absorve esse cálcio presente nesses alimentos, tá? E parte desse cálcio ele vai para os ossos, tá? Caso passamos ali um bom tempo sem consumir cálcio suficiente, o corpo acaba retirando o cálcio dos nossos ossos, tá? E passando ali para o nosso sangue. Para quê? Para manter o nível adequado, tá, de cálcio presente no sangue. Seguindo distribuição do cálcio no corpo, tá? Então, cerca de 99% do cálcio está presente nos nossos ossos e dentes, como eu falei, e apenas 1% está circulando ali no nosso sangue, tá? Novamente, seguindo aqui, formas do cálcio no sangue, tá? O cálcio ele se divide em três formas, tá? O cálcio plasmático ele se divide em três formas, tá bom? E na questão ionizado, que seria o primeiro, ligado a proteínas, e ânions, acho que é ânions que se fala, tá? Então, no sangue, o cálcio aparece de três formas, como eu falei: 40% livre e ativo, 40% ligado a proteínas e 15% ligado a ânions, como fosfato e citrato, tá bom? Então, o cálcio ionizado é o ativo, é ele que faz o músculo contrair e o neurônio liberar. Então, seguindo funções do cálcio, tá? Então, o cálcio ele atua na contração muscular, tá? Na liberação ali de neurotransmissores e na coagulação e na ativação das enzimas, tá? Então, um exemplo, né? O nosso coração ele depende, né, do cálcio para poder fazer cada batida. Então, seria uma das funções ali principais do cálcio. Seguindo, regulação da calcemia, tá? Então, a calcemia o intestino, ele absorve o cálcio da dieta, no caso, no que a gente come, e os rins, eles excretam o excesso e os ossos armazenam o mineral. E assim o corpo mantém o equilíbrio mesmo quando há variações na nossa ingestão, tá bom? Seguindo aqui, os hormônios envolvidos, tá? Então, o paratormônio, né, que é o PTH, ele aumenta o cálcio no sangue. A vitamina D, ela melhora a sua absorção intestinal e a calcitonina faz o oposto, ela reduz o cálcio quando está alto. Tá? Então, um exemplo, né, quando a gente fica muito tempo sem consumir o cálcio, o PTH retira cálcio dos ossos, tá? Para poder ali manter esse nível de cálcio presente ideal para todos, tá bom? Então, a gente concluindo aqui, tá? Eu botei aqui um balanço ideal, tá?
balanço diário de cálcio, tá? Ingestão média aqui de 1000 mg por dia, tem uma boa absorção intestinal de 300 mg, uma excreção fecal de 800 mg, uma excreção urinária de 200 mg e uma remodelagem óssea de 500 mg ao dia, tá? Então, concluindo, manter esse equilíbrio de cálcio no nosso corpo ele é essencial, tá? Para o funcionamento dele, tá? Para que ele funcione bem, tá? Caso, né, a gente não consiga manter um bom equilíbrio, né? Deficiências podem ser causadas através dessa falta de cálcio, né? Como quando o corpo acaba retirando o cálcio ali do osso e passando por sangue, né? A gente pode ter a questão da osteoporose, tá? E também a gente pode ter grande fraqueza muscular e câimbras, tá? Por isso uma boa alimentação equilibrada e exposição ao sol são fundamentais aí para um bom controle, tá? Para um bom controle do nosso corpo, para que ele possa funcionar bem, tá bom? Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo Vitor e eu vou falar um pouco sobre a regulação do cálcio no nosso corpo e os tipos de regulação que existem, né? No caso, o corpo ele precisa manter o cálcio no sangue sempre no nível certo, né? Sempre no equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos, então é preciso ter um constante equilíbrio do cálcio no nosso sangue. Para isso acontecer, ele usa de duas formas, né? No caso, essas formas são as principais de controle, e a primeira é pela via gastrointestinal, que é quando nem todo o cálcio da comida ele é absorvido. No caso, é só uma parte. Então, ele acontece especialmente quando a vitamina D ela é ativa, e a vitamina D ela ajuda o intestino a absorver mais cálcio e fósforo. Então, assim, esse equilíbrio pela gastrointestinal ele é principalmente ativo e auxiliado pela vitamina D no nosso corpo. Então, isso garante que entre cálcio suficiente no sangue e nos ossos. Então, é uma regulação, essa primeira regulação gastrointestinal, ela é uma regulação lenta e que depende da alimentação e da quantidade de vitamina D. Então, no caso, ela precisa também da nossa alimentação, do como está a nossa alimentação, e também da quantidade de vitamina D que está presente no nosso organismo. Então, ou seja, controla o equilíbrio do cálcio ao longo do tempo. Então, ela nos ajuda a controlar, mas no caso seria algo mais lento, algo a longo prazo. Outra regulação que a gente tem, primeiro a gente falou sobre a gastrointestinal, a segunda é pela via dos rins, né? Como é que isso acontece, né? Os rins ele filtram e reabsorvem o cálcio do sangue, evitando que ele seja perdido na urina. Então, assim, acontece uma absorção do cálcio do sangue, evitando que ele seja deixado na urina, né? Então, aproximadamente 97% e 99% do cálcio filtrado é reabsorvido no nosso corpo. Então, o PTH, no caso, né, aumenta a reabsorção do cálcio e reduz a de fósforo. Então, a vitamina D também ajuda a reter esse cálcio. Então, no caso, também é importante essa questão do equilíbrio pela via dos rins também. Então, se o sangue ele estiver com muito ácido, né, acontece uma acidose, o corpo ele perde mais cálcio, e se estiver muito básico, no caso a alcalose, o corpo ele segura mais cálcio. Então, vai muito depender de como também o nosso sangue ele está, né? Se ele estiver com muito ácido, ou no caso que acontece a acidose, ou se ele estiver com alcalose, o corpo ele vai segurar. Isso vai depender se o corpo ele vai segurar ou ele vai soltar mais cálcio, né, para acontecer essa regulação. Então, essa regulação ela é feita de maneira rápida, ajustando o cálcio no sangue em pouco tempo. Então, temos essas duas regulações, né, que são via dos rins, que no caso ela é a mais rápida, e ela ajusta, no caso, o sangue
o cálcio no sangue em pouco tempo. E também temos a gastrointestinal, que foi falado anteriormente, que ela é a longo prazo, né? E agora eu também vou falar um pouco sobre a osteoliose osteopática, né? Que é um pouco sobre como o osso ajuda a equilibrar o cálcio no nosso organismo rapidamente. Então, o que acontece? O que seria isso, né? Basicamente, a definição é o movimento do cálcio do osso para o sangue. Então, ele é feito de forma rápida para evitar essas quedas bruscas do cálcio no sangue. E como é que ele funciona? Ele funciona como um sistema de tampão. Ele empresta cálcio para o sangue quando falta. Então, no caso, o osso, né, ele empresta esse cálcio que está presente nele para o sangue, porque quando o sangue ele tem pouco cálcio. Então, como é que acontece? Ele envolve osteócitos, né, que são células que soltam o cálcio da matriz óssea, e no caso esse cálcio ele vai para o sangue, né? Então quando o cálcio do sangue cai, o PTH, no caso, manda o osso liberar o cálcio. Então isso corrige rapidamente o nível de cálcio sem precisar quebrar o osso inteiro. Então ele é feito também de maneira rápida, também ele é a curto prazo, né? Ele mantém a ideia da osteoliose, né? No caso, é um efeito de curto prazo. Ele mantém o cálcio do sangue estável. Então é uma emergência, né, que acontece quando o sangue ele tá com pouco cálcio. Então, se isso acontecer ao longo prazo, né, se esse processo ficar muito ativo, muito tempo, né, do osso, ele foi emprestando cálcio para o sangue o tempo todo, muito ativo, o corpo ele começa a perder a massa óssea. E isso que acontece é a osteoporose. Pessoas que têm normalmente essa causa de osteoporose é muito por conta disso. É quando é falta de cálcio também no osso, né? Então é quando acontece esse processo a longo prazo. Olá a todos, meu nome é Rafael, vou estar dando prosseguimento aqui no conteúdo. Bom, eu vou estar abordando 3 tópicos: remodelamento ósseo, controle hormonal e manejo renal. Bom, o processo de remodelamento ósseo consiste na questão da formação óssea. É o processo onde o osso antigo ele é reabsorvido e dá lugar a um novo. E esse processo mantém a resistência e a estrutura do osso e ajuda na regulação do cálcio no sangue. Seguindo aqui, nós temos as células envolvidas nesse processo, que são os osteócitos, que regulam o processo, os osteoclastos, que reabsorvem o osso, e os osteoblastos, que formam um novo tecido ósseo. E as consequências do desequilíbrio da má reabsorção é que o osso não se forma direito, tem uma má formação do tecido ósseo e causa o enfraquecimento ao longo prazo do osso, e isso abre caminho para uma das doenças aí bem famosas, que é a osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, muito comum aí em idosos. Agora falando um pouco sobre controle hormonal. Para você ter o equilíbrio dos níveis de cálcio e fósforo no corpo, você depende principalmente de 3 tipos de hormônios. São eles: a vitamina D, o paratormônio, PTH, e a calcitonina. Falando aqui primeiramente da vitamina D. Ela, na sua forma ativa, tem esse nome bem complexo aqui, que está no primeiro tópico aqui do slide. E ela é aquela vitamina que nós podemos adquirir através do sol, ali nos horários bem no começo da manhã e no final da tarde, que são faixas recomendáveis para se tomar banho de sol, e em alguns alimentos, como peixe, a gema do ovo e alguns laticínios. Essa vitamina ela tem papel fundamental porque ela estimula a absorção intestinal de cálcio, fosfato, e auxilia na reabsorção renal. Agora falando aqui um pouquinho sobre o paratormônio, o PTH. Esse hormônio é produzido pelas glândulas paratireoides, que elas são produzidas atrás da glândula tireoide, aqui na área do pescoço.
Quando os níveis de cálcio estão baixos no organismo, essas glândulas liberam o hormônio, paratormônio, para aumentar os níveis de cálcio no sangue. Ele estimula a liberação de cálcio dos ossos do organismo, diminui a excreção de cálcio pelos rins e aumenta a produção da vitamina D. E por último aqui dos hormônios, nós temos a calcitonina. Ela é produzida pelas células C da tireoide. Ela atua quando a calcemia está elevada, ou seja, quando há alta concentração de cálcio no sangue. Ela inibe os esteoclatos, reduzindo a reabsorção óssea e favorece o depósito de cálcio nos ossos. Ela atua de forma oposta ao PTH. Ela também é usada no tratamento contra a osteoporose. Na integração hormonal, nós temos a atuação conjunta, né, dos ossos, rins e intestino, tanto nos processos de absorção, reabsorção e excreção, o equilíbrio da calcemia, como eu já falei, que são os níveis de cálcio no sangue, e a prevenção da tetania hipocalcêmica, que para quem não sabe é um sintoma de contração muscular involuntária que causa espasmos e é causado aí por baixo nível de cálcio no sangue. E alguns sintomas podem variar entre formigamento, câimbras musculares, em casos graves, espasmos na laringe que causam dificuldade respiratória e convulsões. E agora aqui, para fechar, nós temos falado dos manejos renais, né? O primeiro aqui é o do cálcio, que ele é a filtração e reabsorção tubular. 98% do cálcio filtrado é reabsorvido e a excreção depende dos hormônios e dos íons. Já no manejo renal do fosfato, 90 a 95% do fosfato é filtrado pelos rins. 75% é absorvido com sódio no tubo proximal e o transporte é limitado pela capacidade tubular. E aqui as alterações consequentes. O IRC causa hiperfosfatemia, que é nada mais que a insuficiência renal crônica, que isso ocorre porque os rins estão doentes e eles não conseguem filtrar, excretar e o excesso de fósforo no sangue, levando ao seu acúmulo. O aumento de PTH e reabsorção óssea, e o risco de osteoporose e tratamento cálcio, como já falei, com a vitamina D.